a gente precisa ouvir. E na medida que a tua palavra estiver sendo pregada, que ela produza em nossos corações o fruto que ela veio para produzir, Pai. Venha transformar vidas, curar, salvar e libertar. Usa-me como uma ferramenta em tuas mãos. Assim eu te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus. Vamos ler? João 3,16. Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Essa palavra unigênito significa o primeiro, o único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos parar aqui um pouquinho. Esse capítulo de João, capítulo 3, versículo 16, João está falando do amor de Deus pela humanidade, por nós. Então ele inicia ali esse versículo 16 dizendo assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o seu Filho único, o primeiro, o primogênito. Deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, para que todos não morram, não pereçam, mas tenham a vida eterna. Quem aqui quer ter a vida eterna? Diga glória a Deus. Eu convido então vocês a olharem para cá, olhem para mim, porque Deus vai falar com vocês através da minha vida, amém? Amém. Irmãos, veja bem, essa palavra amou o mundo de tal maneira, essa palavra tal maneira significa o seguinte: não tem explicação. Quem consegue me entender? Ainda que a gente tente explicar o amor de Deus, os teólogos, as pessoas, não vai conseguir. Sabe por quê? Porque o amor de Deus não se compara ao amor de ninguém. Nenhum pai nessa terra, nenhuma mãe nessa terra, por melhor que seja o pai ou a mãe, consegue ter um amor como o amor de Deus. Sabe por que eu digo isso? Primeiro, o pai e a mãe, eles só conseguem ter amor ali pelos seus filhos. Tem amor por outras pessoas, sim, claro. As pessoas boas têm amor por outras pessoas. Mas o nosso amor maior é pelos nossos filhos. Mas o amor de Deus, ele é igual com todos. Não existe aquela história de que Deus ama mais uma pessoa e menos a outra. Não existe isso. Deus, ele ama todas as pessoas de uma maneira igual. Mas por que, pastor, que umas pessoas sofrem e outras não? É porque umas escolhem viver no sofrimento e outras escolhem viver com Deus. É claro que todas as pessoas, sendo crentes ou não, vai sofrer. Porque a própria palavra de Deus diz que no mundo tereis aflição. Mas tem o quê? Bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus disse isso. Então o segredo para a gente vencer é a gente ter o quê? Qual é o segredo? O que a gente tem que ter? Bom ânimo. Esse bom ânimo é para a gente orar, é para a gente jejuar, para a gente ler a Bíblia, para a gente vir à igreja. A gente precisa ter bom ânimo, porque a gente já sabe que Deus a gente tem conosco. A gente já sabe que Deus, o amor de Deus a gente já tem. Então quando eu digo que Deus ama todas as pessoas do mesmo modo, algumas pessoas podem me questionar e dizer: pastor, isso não é verdade, Deus ama mais um do que o outro. Não, porque a própria palavra diz, se não me engano, Tiago, ele fala de quando entrar um rico na igreja ou entrar um pobre na igreja, para não fazer acepção de pessoas. Por exemplo, é rico, senta ali na frente, é pobre, senta ali atrás, é rico, vou apertar a mão, é pobre. Ele diz para não fazer acepção, sabe por quê? Porque ele diz que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não ama mais o rico e menos o pobre, nem mais o pobre e menos o rico. Deus ama todos iguais. Agora, tem uma coisa que nos afasta do amor de Deus. Não é que Deus para de nos amar, mas isso nos afasta do amor dele. Sabe o que é? O pecado. Eu sempre digo, Deus, ele ama o pecador, mas ele não ama a prática do pecado que aquela pessoa comete. Então, às vezes, o diabo vem lançar na nossa mente dizendo assim:
Deus está, irmão. Deus ele está a todo momento que a gente clamar o nome do Senhor Jesus, Ele vai estar conosco. Todo momento. Só que às vezes, as lutas são tão grandes, às vezes a gente se sente tão cansado, tão desanimado, e o diabo vem e sopra na nossa cabeça que a gente está sozinho. Não é verdade, irmão? Você está passando por uma luta, por uma dificuldade, você pensa, eu estou sozinho, Deus me abandonou, Deus não me ama mais, Deus não está mais comigo. Isso não é verdade. Deus nunca nos abandonou, Deus nunca vai te abandonar, Ele sempre estará conosco. Agora, uma coisa é verdade, né, irmão? Às vezes, nós que abandonamos o nosso Deus, amém? Muitas das vezes nós que nos afastamos da presença de Deus, quando às vezes nós não queremos mais orar, quando às vezes nós não queremos, fica na paz, tá, irmã? Seja bem-vinda, fica à vontade, amém? João 3,16, tá? Se as irmãs quiserem abrir. Quando muitas das vezes nós não queremos mais buscar a presença de Deus, somos nós que estamos nos afastando dele, e não ele que está se afastando de nós. Então, quando ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, está dizendo, João está querendo dizer que o amor de Deus não tem como comparar, não tem limite, é imenso. Agora tem um porém. Deus deu o Filho unigênito, o nosso Senhor Jesus, para todo aquele que nele crê. As pessoas às vezes pensam assim, pastor, eu não vou para a igreja porque eu tenho que primeiro largar o pecado, eu tenho que primeiro fazer isso, fazer aquilo. Não, a pessoa tem que vir do jeito que ela tiver. Jesus só quer uma coisa dela, que ela crê, porque quem liberta o homem, quem transforma o homem, não é o homem próprio. Quem transforma o homem, quem liberta o homem, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Então, quando você vem, quando você se entrega ao Senhor Jesus, você está aceitando na sua vida o sacrifício que o Pai e o Filho fizeram. Agora você pensa bem, irmãos. Deus ele pegou o seu único Filho, Jesus Cristo, o único. E ele disse para o seu filho, você vai descer na terra e você vai morrer por todas as pessoas que lá estão, por aquelas que acreditarem no seu nome. Porque a gente fala assim, Jesus morreu para todos? Não, ele não morreu por todos. Ele morreu por todos que crê no nome dele. Então, enquanto a pessoa ali ainda não acredita em Jesus Cristo ainda não morreu para ela. Mas no momento que ela aceitar Jesus, aí já morreu para ela. Quem está conseguindo entender? Então veja bem, Deus olha para o filho e fala, você, meu filho, vai ter que ir lá. Porque o povo está perdido no pecado, o povo está sofrendo. E Jesus, ele larga a majestade do Pai, ele larga a glória ao lado do Pai, ele sai da sua, digamos assim, vamos botar assim para te entender, do seu palácio, do seu conforto, do seu reinado, da sua posição. Ele pega os poderes, que a Bíblia diz que ele despiu-se de toda a sua glória, ele pega a sua glória, ele pega o seu poder, ele pega tudo aquilo e entrega na mão do Pai e diz, eu vou morrer por esse povo, porque eu amo de tal maneira. Aleluia. Deus nos ama de uma maneira extraordinária, que a gente não consegue compreender. Se a gente conseguir entender um pouquinho só do amor de Deus, a gente não sai mais da presença dele. Que pai pegaria um filho e daria o seu filho para morrer por outra pessoa? Isso dá um entendimento para nós, parece, não estou dizendo que é, mas parece até que Deus amou mais a gente do que o seu próprio filho. Não é verdade? Pensa bem comigo. Você pegar o seu filho único, que a própria Bíblia declara que ele amou o Filho amado de Deus quando ele sai das águas do batismo. Deus diz assim, em Mateus capítulo 3, se eu não me falho a memória, diz assim, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Deus está dizendo, esse é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Mas Deus pegou esse Filho que ele tinha prazer e deu para morrer por nós. Então significa que o prazer em nós é maior ainda.
Deus, ele se entregou. Ele não questionou, ele se entregou. E por essa ação, esse gesto de entregar a sua vida por nós, Deus falou com ele: então, meu filho, tudo está em tuas mãos. A nossa adoração hoje tem que ser para Jesus. O nosso louvor hoje tem que ser para Jesus. O nosso melhor tem que ser para Jesus. Agora, sabe por que Jesus fez isso tudo? Para que a gente não morresse e tivéssemos a vida eterna. E é o que eu quero falar. Eu quero falar da eternidade. Porque hoje se prega de muitas coisas. Sete segredos para você vencer a luta, para você ter sucesso, para você ter vitória. Mas poucas pessoas, muitos pregam, mas poucos ainda pregam a eternidade, a salvação. O próprio texto, vamos lá, João 3,17 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, mas tenha vida eterna. Então não é por todos, é por todos aqueles que nele crê. Quem aqui acredita em Jesus Cristo? Levanta a mão. Diga glória a Deus. Então Deus deu a vida de Jesus por vocês. Para que as senhoras não morram, mas tenham uma vida eterna. Peraí, pastor, deu um nó na minha cabeça, não morre. Um monte de gente morrendo, mas a morte que essa Bíblia está querendo dizer não é a morte física. A gente precisa entender, alguns creio que já sabem, que nós somos feitos de três matérias: corpo, alma e espírito. O corpo morre, mas a alma e o espírito não. A nossa alma e o nosso espírito, eles são eternos. E quando esse corpo morre, o espírito, que é o fôlego de vida, mesmo sendo um pecador ou não, ele volta para Deus. Mas a alma não. A alma, que é a capacidade, raciocínio, a alma que é a sede das emoções, é a minha alma que está fazendo eu falar com vocês agora. É minha alma que está movimentando o meu corpo, é minha alma que faz com que o meu corpo enxergue e vocês me enxerguem. É essa alma que toma decisões. Que quando esse corpo morrer, para onde ela vai? Se ela vai entrar na eternidade com Deus, para o descanso do paraíso, ou se ela vai entrar na eternidade no inferno, para o sofrimento, para a condenação. Então, quando a palavra diz que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna, significa dizer o seguinte: o corpo pode morrer, mas a alma reinará eternamente com Jesus. E ainda tem um porém que eu preguei aqui terça, se eu não me engano, semana passada, do arrebatamento da igreja. Porque às vezes muitos não vão morrer. Por exemplo, nós aqui, eu acredito que nós, até as senhoras mais experientes, mais de idade, que eu não gosto de chamar ninguém de velho, irmãos. Para mim não existe velho, existem pessoas experientes. Porque velho não é idade, é um estado de espírito, não é? Pessoas maduras, pessoas experientes. Você senta com uma pessoa de mais idade, a gente aprende muita coisa. É uma verdade. Com as irmãs, as meninas novas, tem que sentar com elas para aprender com elas. E com os senhores, a gente senta para aprender com eles. E assim a gente vai amadurecendo. Amém? Então eu creio que nós não vamos morrer de velhice. Porque o arrebatamento já está na porta, os sinais já se cumpriram. A crise já está entrando aí no Brasil, no mundo. Esse coronavírus trazendo uma crise. O mundo tem que entrar em crise, porque o anticristo vai pegar o mundo numa crise, porque ele vai trazer uma falsa paz. Ele vai se dizer ser Jesus, ele vai vir para resolver. E tudo que a gente vê é o mundo girando em torno de uma crise. Começando, digamos assim, o princípio de uma crise. Ainda que a crise não venha agora, mas isso já é um princípio de uma dificuldade. Então Jesus está querendo nos dar a vida eterna, seja levados no arrebatamento, então o corpo não vai morrer, mas ainda que esse corpo morra, seja por um tiro, pelo coronavírus, um acidente, seja lá o que for, nós vamos estar na eternidade, no paraíso.
acreditam no pastor, acreditam no A, acreditam no C, acreditam na política. Gente, tem gente que acredita mais na política do que em Jesus. Mas desde quando eu me entendo por gente, eu vou fazer 34 anos, mas sou bem novo ainda, mas já é uma história, eu tenho uma história de vida, né? Quase a metade de idade. Desde que eu me entendo por gente, eu nunca vi a política melhorar em nada. Já recebi tantas promessas, né? Quem já viu tantas promessas? Uma ou outra é cumprida, mas o resto passa batido, não é cumprido. Agora eu quero ver alguém que tenha coragem de dizer que Deus fez uma promessa e não cumpriu. Não existe. A não ser pessoas que estão dizendo que Deus prometeu, mas na verdade Deus não prometeu. Foram elas que falaram da própria boca. Isso é chamado falso profeta. Profetiza uma profecia falsa, aquilo não se cumpre porque não veio de Deus. Aí a pessoa fica frustrada dizendo: Deus me prometeu e não cumpriu. A própria Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta, e muito menos para fazer promessas que não cumprem. Deus, Ele é fiel. Fiel. E tudo que Deus prometeu aos seus antepassados na Bíblia, e a muitas pessoas no dia de hoje, como a mim foi prometido, que eu um dia seria um pregador do Evangelho, quando eu era um viciado em bebida, em briga e tudo de ruim. Na hora eu não acreditei, mas hoje eu estou aqui. Deus cumpriu, porque foi Ele quem falou. Quando Deus promete, Ele cumpre, mas quando Ele não promete, Ele não tem obrigação de cumprir. Agora, o que nós estamos pregando aqui está prometido. Sabia disso? Porque Ele deu o Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, se você acredita em Jesus Cristo, Ele está te prometendo hoje a vida eterna. Quem pode aplaudir o Senhor Jesus? Quem quer tomar posse dessa promessa da vida eterna? Diga glória a Deus. Eu quero. Porque imagina, a gente já sofre a beça nessa terra. Morrer e ir para o inferno. Um dia uma pessoa falando um monte: o inferno é aqui mesmo, existe inferno. A pessoa não sabe o que fala. A Bíblia diz que o inferno é escuridão, densas trevas, não enxerga nada. É sofrimento, é fogo, é queimando. E ainda diz que nos últimos dias pessoas serão jogadas no lago de fogo. Quem já viu larva de vulcão? Você já viu larva, né? Nos filmes, na televisão? É mais ou menos aquilo ali. É tipo se fosse um lago, só que ao invés de água, é aquelas larvas de vulcão. E ali as pessoas serão jogadas ali dentro. As pessoas serão jogadas dentro daquela larva. Claro, as pessoas que não aceitaram o Senhor Jesus na sua vida. As pessoas que não creram nessa promessa. Quando a gente fala isso, as pessoas ficam até bravas com a gente, né? Ah, os crentes estão se achando melhor, dizendo que só eles vão para o céu. Não tem nada disso dizendo que só o crente vai para o céu. É todo aquele que crê em Jesus. Porém, quem acredita em Jesus faz o que nós estamos fazendo aqui. Vem para a igreja, louva, adora, ouve a palavra. E quando sai daqui, pratica lá fora na sua vida cotidiana tudo aquilo que ela aprendeu da palavra de Deus. Seja através da pregação, seja através do ensino da palavra, do estudo bíblico. A pessoa vai exercer lá fora aquilo que ela está aprendendo aqui dentro. E então nós temos sobre nós esta promessa da vida eterna. Versículo de número 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Versículo 17. Não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. É por isso que eu falo, irmãos, que hoje a gente tem uma coisa muito boa, chamada as redes sociais, internet, não é? Mas ela é muito boa para quem sabe usar. Para quem não sabe usar, ela é um perigo. Você, por exemplo, vai ver uma pregação, você vai ver alguma coisa de Deus, aí está lá o pastor falando mal do outro, o pastor falando mal da outra igreja, um criticando o outro, batendo, sem se importar com a pessoa que está do outro lado vendo. E as redes sociais, elas expõem diversos tipos de escândalos. E tem muitas pessoas que se desviaram da igreja por coisas que viram na internet.
porque a pessoa ainda não estava com uma fé madura o suficiente para entender o que é certo e o que é errado. Quem está entendendo? Então é importante que a gente não olhe para o homem, que a gente não olhe para as coisas que a gente ouve por aí, mas a gente olhar para a palavra de Deus, porque Deus enviou o mundo não para condenar. E você entra em algumas vezes, tem gente condenando, julgando, apontando, sem nem conhecer que está por trás daquilo. Um dia desse, a minha esposa viu uma postagem lá, da Ludmila Ferreira, uma moça colocou, acho que a moça limpando os pés dela, né? Lavando os pés dela. Já colocaram lá que ela estava sendo idolatrada, que ela estava sendo adorada, que estava lavando o pé dela, que ela é maçom, que ela é do diabo, e falaram um monte. Aí pegaram só um pedacinho, lavando os pés. Mas a pessoa não sabe o que está por trás daquilo ali. Se era um propósito, estava sendo feito. E Jesus não lavou os pés dos discípulos? Então Jesus estava adorando os discípulos? Jesus estava ensinando um exemplo de humildade. Não se sabe se por trás daquilo estavam se fazendo um propósito para a cura dela, para estar com câncer. Não se sabe se por trás daquilo era alguma campanha, algum ensinamento, alguma coisa. Mas já pegaram, botaram lá e julgaram, dizendo que era isso, que era aquilo, que era aquilo outro, sem saber. E se de repente ela não é, imagina a dor que isso causou no coração dela, imagina a dor que isso causa em quem acompanha ela, e depois se descobrir que não é verdade, como ficam as pessoas que vivem e acreditaram nisso? Então isso é um cuidado que nós temos que ter. Antes da gente ver alguma coisa, tem que analisar, porque o próprio Senhor Jesus não desceu do céu para condenar o mundo, e ele poderia condenar, porque o mundo está totalmente poluído. Mas a Bíblia diz que ele não veio para condenar. Vai haver um dia que é o grande trono branco. Esse dia sim haverá a condenação do mundo, dos ímpios. Mas até esse dia, Deus não está condenando ninguém, pelo contrário, está salvando. Mas nós, às vezes, como seres humanos, estamos condenando. Às vezes a gente condena alguém que Deus já libertou ela. A pessoa bebia, fumava, fazia coisas, sei lá, um monte de coisa errada, cheirava lá, droga e tal. Aceitou Jesus, está andando direitinho, mas às vezes nós, está errado, não está bem não. Isso é conversa fiada, está se escondendo atrás da Bíblia. Olha lá, ó. Aí a gente vê a pessoa saindo de um lugar assim, mas eu não falei, mas nem sabe o que a pessoa estava fazendo lá. Então, irmãos, como por exemplo, um dia uma moça da nossa igreja queria tentar se matar. Aliás, ela não era da nossa igreja, ficou sendo depois. O noivo dela, desesperado, chamou lá, porque ela saiu de lá fora e se obrigava, queria se matar. Aí me chamou. Estava muito frio, um sereno, uma friagem. Minha filha estava se recuperando de uma gripe, que era pequenininha. Falei, agora como é que você ainda está filha na friagem? Aí minha esposa falou assim, não, vai lá, busca ela e traz. Aí eu falei, vamos lá comigo. Só que o rapaz não quis ir, porque ele disse que se ele fosse, ela não ia. Aí eu tive que ir, a moça estava sentada na beira da estrada, com a bolsa, estava ali. Parecia até que estava manifestado. Cheguei lá, conversei, falei, vem, vamos lá para a igreja, que a gente mora dentro da igreja. Vamos lá para a igreja, para a gente conversar. E com muito custo, eu consegui convencer a entrar no carro, levei para a igreja. Sentou eu, ela, minha esposa, minha filha ficou no colo da minha esposa e o noivo dela. Dali ficamos de meia-noite até 5 horas da manhã. Se alguém, naquele horário, viu eu pegar ela e colocar no carro, levar para minha casa, para a gente aconselhar, porque ela queria se matar, a pessoa vai dizer, lá o pastor pegando uma mulher de madrugada na rua. Só que a pessoa não sabe a história por trás do que está acontecendo. Aí a pessoa fala, degrine, aponta, julga, quando às vezes nós estamos fazendo o trabalho que Deus mandou. E aí as outras pessoas que estão de fora não procuram se inteirar da verdade e acabam fazendo o quê? Criando uma situação à medida que outras pessoas vão se decepcionar e sair da igreja. Então, quando ele diz aqui no versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ainda não é o tempo da condenação. É claro que a gente tem que saber o seguinte, se uma igreja está fazendo coisas erradas, a pessoa está fazendo coisa errada, você tem que chegar para aquela pessoa, chamar a atenção daquela pessoa, corrigir aquela pessoa. Se aquela pessoa não quiser a correção, você
sabe o que você faz? Se afasta dela e só fica orando de longe. Mas assim, eu vejo o erro de alguém, eu não tenho que sair falando para outros. Eu tenho que chegar naquela pessoa. A Bíblia diz assim: se você vê o seu irmão no erro, está em Levítico, se não me falha a memória, e não o corrigir, você passa a ser compartilhante do erro dele. Então, se eu vejo alguém errando, eu chego lá: ô irmão, você está errando aqui, vamos consertar, vamos melhorar. Se a pessoa escutar, amém, beleza. Se não escutar, tudo bem, eu saio e vou orar, mas eu não preciso sair espalhando isso para ninguém, porque o erro daquele irmão vai fazer com que outras pessoas caiam, e às vezes eu vou ser um compartilhante daquele erro, sair falando para quem não sabia, e de uma certa forma eu vou pensar que estou ajudando e vou estar fazendo o quê? Gerando mais mal ainda, condenando uma pessoa que depois ele pode se arrepender e ser salvo, mas os outros que ouviram da minha boca podem ter se perdido. Então, irmãos, Deus aqui, 17, fosse salvo por ele, né? Não veio condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê no unigênito Filho de Deus, versículo 18: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está o quê? Quem não crê já está o quê? Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, se a gente acreditar em Jesus Cristo, nós não estamos condenados. Condenados ao quê, irmão? Condenados a ir para o inferno. Quem acredita em Jesus Cristo não está condenado a ir para o inferno. Porque quem acredita, por exemplo, alguma das irmãs aqui é costureira? A irmã é costureira, né? A senhora disse que é costureira. Tem como consertar? A senhora que são costureiras sabe se tem, a senhora acredita que tem como, não acredita? Só que tem coisa que não tem jeito, né? Mas tem coisa que tem jeito. Então a senhora vai olhar e fala assim: ah não, isso aqui dá para arrumar. Eu consigo botar isso novinho. O que isso significa? Acreditar no que faz. Então, quem acredita em Jesus Cristo segue tudo aquilo que Jesus Cristo manda. Então, quando está dizendo que quem crê não é condenado, significa porque aquele que acredita vai fazer tudo o que ele manda. Quem está entendendo? Porém, aquele que não acredita já está, nem será. Vai ser naquele grande dia as coisas piores, mas quem não acredita, a Bíblia aqui está dizendo: quem crê não é condenado, mas quem não crê, já o quê? Já está condenado. O homem não é condenado a ir para o inferno por causa dos pecados em si que ele comete. Ele é condenado a ir para o inferno por não acreditar no Senhor Jesus. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, por mais que a gente siga o Senhor Jesus, a gente peca todo dia. A gente peca toda hora. Então, se for condenado por causa do pecado, todos os crentes vão para o inferno. A Bíblia nos proíbe pecar. A Bíblia nos diz que a gente não deve pecar, mas mesmo assim, a gente tentando não pecar, a gente peca. E não é por causa do nosso pecado que a gente vai para o inferno. A gente vai para o inferno por não acreditar no nome do Senhor Jesus. Porque quem acredita no nome de Jesus se esforça ao máximo para não pecar, mesmo assim vai pecar, mas ele se esforça para não pecar, ele acredita em Jesus, ele faz o que Jesus quer e alcança a salvação. Porém, quem não acredita, perde a salvação. Versículo 18, que a gente vai concluir, já vai encerrar já. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Aqui, ó: porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. 19. E a condenação é essa, aí vai falar, ó, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem é essa luz? Jesus Cristo. Ele veio ao mundo, mas os homens preferiram, irmão, os homens preferiram andar nas trevas, como até hoje. As pessoas preferem as coisas ruins, não querem a luz, não querem Jesus, não querem vir. Por quê? Porque as obras do coração do homem é má. Você vai evangelizar uma pessoa, como eu fui em Nova Iguaçu, estava num curso de missão, acabou de foi sair, tinha um homem peneirando uma areia. Eu cheguei com um panfleto da igreja para falar de Jesus e dar um endereço para ele. Cheguei com toda a educação, falei: meu senhor, espero não estar atrapalhando o senhor, queria deixar uma palavra. Ele falou assim: você já está atrapalhando. Ele falou assim mesmo para mim. Eu falei: amém, desculpa.
desculpa, e nem preguei, saí e fui embora. Respondeu com tanta ignorância, que na verdade, ele não ignorou a mim, mas ele ignorou Jesus Cristo, que estava na minha vida, e através da minha vida eu ia oferecer para ele. Porque Jesus mesmo disse em sua palavra, que qualquer um que negar, ouvir a palavra dele através da vida dos seus discípulos, Jesus também o negaria. Tem pessoas que quando alguém te negar, não quiser ouvir o que você tem para pregar, não está negando a você não, está negando o próprio Deus. Por que a gente não está indo falar de nós? Chegasse lá para contar da minha vida para ele, eu podia dizer, estava trabalhando. Mas eu fui ali para falar de Jesus, ele não quis. Então tem pessoas que não querem. Por quê? Porque ele quer ficar naquela vida ali, ele quer aproveitar, ele quer fazer maldade com as pessoas, quer pagar o mal com o mal. Porque as obras são más. Então esse tipo de gente não quer vir para a presença de Deus. Pode ser que amanhã ou depois venha. Através da nossa oração, talvez você tenha um familiar que ele está no caminho errado. Não é por causa disso que você vai desistir, não. Você vai orar por ele ou por ela. Você vai jejuar por ele, você vai buscar por ele. Primeiramente a gente busca por nós. Primeiramente tem que ganhar a gente. Eu ouvi um testemunho de uma senhora que foi na igreja e falou assim: pastor, sempre indo, pastor, a senhora está aqui e tal. Perguntou: a senhora está aqui por quê, irmão? Qual o problema? Eu estou buscando pela minha filha. Perguntou: a senhora já aceitou Jesus? Ele falou: não. Então a senhora para de buscar pela sua filha, começa a buscar primeiro pela senhora. Quando a senhora se converter, o testemunho de um pastor, ele contando, a senhora busca pela sua filha. Porque que adianta? A Bíblia diz: que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua própria alma? Por exemplo, minha família era espírita, ainda tenho 2 que estão no espiritismo, o resto saiu. Mas eu fui o primeiro a sair. Eu aceitei Jesus, eu era também. Eu aceitei Jesus na minha vida, me batizei, casei, consegui levar minha mãe, minhas 2 irmãs e um outro irmão que faleceu. Consegui levar os 3, ficou 2 ainda, eram 6. Ainda tem 2 que eu estou orando para eles virem. Mas primeiro eu tive que ganhar a mim. Imagina se eu ganho eles e eu não. Então, se você tem um familiar que está nas obras das trevas, não quer vir para a luz, não desanime. Porque da mesma maneira que muitas pessoas que eram todas atravessadas estão na presença de Jesus Cristo hoje, a sua família que está desviada ou afastada, ou que nem aceitou ainda, vai aceitar também. Porque a Bíblia diz: tudo é possível ao que crer. A gente não pode perder a fé. E tem muita gente que já perdeu a fé. Tem muita gente que já não tem mais esperança. Mas enquanto a gente estiver vivo, a gente tem que acreditar em Jesus Cristo e orar e nunca perder a fé. Eu me lembro que uma moça que até falando no carro com o pastor, ela 10 anos buscava para casar com o marido dela, que não era casada no papel. Ela tinha se convertido, ele não era do mundo, bebia e tal, e ela ficou 10 anos buscando por ele. Aí um dia no culto, isso há mais ou menos 7 anos e meio, 8 anos atrás, eu e minha esposa chegamos no culto. Quando eu dobrei o joelho e fechei os olhos, eu vi ela vestida de noiva. Na hora que eu dobrei para começar o culto, eu vi ela vestida de noiva. Ela estava na igreja. Eu orei, levantei e falei para ela: ó, eu te vi vestida de noiva, pode ter certeza que você vai casar. Ela falou: ah, tá, amém. Uma situação totalmente inviável, irmão. O homem bebia, ia para tudo quanto é lugar, já tinha sido até bandido no Rio e tudo mais. Aí o que aconteceu? Passou-se mais ou menos 8 anos agora, essa moça foi para casar e adivinha quem foi lá ser testemunha? Eu e minha esposa. Então você vê, já passou mais ou menos 8 anos, mas essa mulher não desistiu. Agora ela vai casar e o marido aceitou Jesus. E os dois estão caminhando juntos na igreja. Então você veja, às vezes é de um dia para a noite, às vezes é na hora, às vezes é 1 ano, às vezes é 7, às vezes é 10 anos, mas a gente nunca pode perder a esperança. Nunca pode perder a fé em Jesus. E ela sempre buscando, subia a monte, eu, ela, minha esposa, os presbíteros que estavam na igreja com a gente, subia de madrugada, se orava, aquela coisa toda buscando, ia na casa dela, orava pelo marido dela. Às vezes ele me ofendia, sabe, era muito meio arrogante, falava mal dos crentes, mas eu deixava ele passar batido, às vezes eu saía dali triste, magoado com as palavras que ele falava, chegava em casa, orava, limpava meu coração, e estava eu temando lá, tentando ajudar ela. E graças a Deus, todo o trabalho, todo o esforço foi
valeu a pena. Elas hoje não estão na nossa igreja, nós continuamos sendo amigos, está em outra igreja, congregando na presença do Senhor Jesus. Então vamos lá, versículo 19. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece quem? Poderiam ter colocado a tradução assim: todo aquele que faz o mal aborrece Jesus. A luz aqui que está falando é Jesus. Todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Muitas pessoas não querem aceitar Jesus porque sabem que a atitude dela vai ser reprovada. Ela vai ter que o quê? Mudar de atitude. Porque não tem como a gente ficar na igreja com a mesma atitude do mundo. A própria palavra de Deus diz: se alguém está em Cristo, quem sabe essa frase? Nova criatura é. Eis que as coisas velhas, tudo se foi, tudo se passou e se fez novo. Então, se eu xingava, eu não xingo mais. Se eu fazia coisa errada, eu não faço mais, porque agora eu estou em Cristo. Quem está entendendo? Então vamos comigo aqui de novo, versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Versículo 20. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam o quê? Manifestas, porque são feitas em Deus. Quem ama a verdade, mesmo que ela está no mundo errado, mas ela faz umas coisas erradas, mas ela quer fazer o certo. Ela ouve falar de Jesus e aceita, ela fala: opa, eu quero mudança de vida. Então ela vem com a presença de Deus, porque ela quer que as suas obras, ou seja, as obras que a gente faz, sejam feitas em Deus, ou seja, sejam feitas da vontade de Deus. E eu creio, irmãos, que as senhoras que estão aqui, nós que estamos aqui hoje fazendo a vontade de Deus. E por esse ato que nós estamos aqui, eu tenho a certeza que Deus está abençoando as nossas vidas, está abençoando a vida das irmãs e também está cuidando das necessidades, dos problemas que as irmãs enfrentam. Porque eu sei que todos aqui têm dificuldade. Talvez na família, no casamento, no trabalho, nos filhos, netos, em alguma área, todos têm. Porque alguém nesse mundo que disser que não tem problema, ele já não está mais nesse mundo. Ele já está na glória e a gente não sabe. Não é? Deve ter voltado aí, mas bem que não pode voltar. Mas só um exemplo, uma brincadeira. Não tem ninguém que possa dizer, bater no peito: eu não tenho problema. Não existe. Está até contra a Bíblia. Quando a Bíblia diz que no mundo vai ter aflição, é praticamente uma promessa. Mas tem de bom ânimo. Jesus diz: porque eu venci o mundo. Então todos têm problema. Hoje em dia você vai numa igreja, o pastor levanta: ô irmão, estou vendo uma luta na vida da senhora, estou vendo uma amarração na casa da senhora. Quem não tem uma luta ou uma amarração na casa? Hoje mesmo minha mãe é convertida, minha irmã convertida, meu cunhado convertido, mas cedo teve um probleminha entre eles lá que eu tive que conversar, não dava para ir lá, eu tive que conversar no WhatsApp para resolver. Você vê, mesmo na casa de um crente teve problema. Graças a Deus foi resolvido, está tudo bem. Então isso significa o quê? Não tem essa de se levantar: se estou vendo uma luta na sua vida. Isso aí tem na vida de todo mundo. Isso tem na vida de todo mundo. Então é importante que a gente se apegue cada dia mais com Deus, com Jesus. Porque só Ele é quem pode nos dar a vida eterna e nos dar forças para vencer todas as obras malignas desse mundo. Amém? Quem entendeu essa palavra? Quem pode dar suas palmas bem fortes para o nosso Senhor?